Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre o evento da WWDC 2021 para desenvolvedores da Apple. Todas as surpresas, novidades que foram anunciadas. Fica aí para ouvir esta notícia e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Hoje a duração deste episódio será um pouco maior do que aquilo que costuma ser habitualmente, porque hoje vou trazer um resumo geral daquilo que aconteceu no dia de ontem no evento da WWDC de 2021 para desenvolvedores da Apple, onde foram anunciadas as novidades dos seus sistemas operativos, desde o iOS, macOS, watchOS e por aí fora, de todos os seus sistemas operativos, onde foram anunciadas algumas novidades que irão ser lançadas para o público entre setembro e outubro, nas suas versões finais, e foram feitos alguns anúncios dos grandes destaques, ou aquilo que eles consideram de destaque e novidades relativamente aos seus sistemas operativos. Era difícil, durante quase 2 horas que foi o tempo que durou este evento, anunciar todas as novidades. Então eles ali criam um certo de destaque aquilo que eles acham que é o mais importante que os seus sistemas operativos irão trazer. Claro que depois, à medida que as betas foram lançadas gradualmente durante este período de 2 ou 3 meses, há muita coisa que depois irá vir de novo, que os próprios desenvolvedores também vão vendo o que é que vai vir de novidades. Eles também, a própria Apple no seu site também, com o passar do tempo, também vai publicando as novidades que vão vindo a partir das betas. Por isso também seria difícil, durante quase 2 horas, conseguirem trazer todas as novidades, trazer a 100% tudo aquilo que irá vir de novo em cada sistema operativo. Então eles simplesmente criaram um destaque, ou alguns destaques, de cada sistema operativo. E hoje eu vou trazer também por vários segmentos aquilo que efetivamente achei que foi de destaque, onde eu tomei algumas notas, e também certamente irei dar aqui a minha opinião daquilo que eu achei que foi bom, daquilo que eu achei que faltou, e por isso fiquem aí para acompanhar aquilo que de melhor houve neste evento da WWDC 2021 da Apple para desenvolvedores. O primeiro grande destaque, e que serviu praticamente de abertura para este evento, foi o FaceTime. O FaceTime, que era uma coisa que já não tinha grande evolução já há alguns anos, onde estava assim, de certa forma, estagnado, e que já tinha havido grandes promessas desde a sua concepção, bem lá atrás, ainda quando Steve Jobs ainda era vivo. Havia muitas promessas relacionadas com este aplicativo, com esta ferramenta, mas o que é certo é que ao longo dos anos ela foi ficando estagnada, não tem havido assim grandes novidades
e mesmo algumas surpresas, algumas novidades, algumas ferramentas tardavam a ser implementadas, mas foi neste evento que eles decidiram dar grande destaque a esta ferramenta e trouxeram uma série de novidades para o FaceTime. A primeira foi o áudio espacial, que foi anunciado para o FaceTime, onde agora vai ser possível, com esta ferramenta, podermos ter a percepção de onde é que vem a voz. Ou seja, mesmo que a gente, o smartphone esteja à nossa frente e que a gente vire a cabeça para algum lado, porque tínhamos que olhar para algum lado, uma janela, para alguma situação qualquer, o áudio mantém-se virado pronto ao dispositivo. Ou seja, mesmo que a gente vire a cabeça, o áudio vai vir do dispositivo, ou seja, não muda de posição. Esta é uma ferramenta que eu já tinha testado quando ela foi anunciada há uns bons tempos atrás, através dos AirPods Pro, e que depois mais tarde também nos AirPods Max. Já tinha testado isto nos AirPods Pro e realmente é fantástico. Chega a dar uma espécie de bug na nossa cabeça, porque traz uma envolvência. Ou seja, isto é para vocês terem uma noção. Quando, por exemplo, estamos a assistir um filme, imaginemos um filme de guerra, em que, por exemplo, a gente olha para a imagem e vê que, por exemplo, um míssil foi disparado atrás de nós. A gente tem essa percepção nos auscultadores, ou seja, conseguimos perceber efetivamente que o míssil foi disparado de trás para a frente, e é esta a percepção que melhor vos posso explicar em relação ao áudio espacial. E esta ferramenta chegou ao FaceTime, onde agora também vai vir várias pessoas dentro da mesma tela do FaceTime, e o áudio espacial aí vai ser fundamental, porque, por exemplo, se tivermos uma imagem, ou se tivermos, por exemplo, nós com 6 pessoas nessa reunião de FaceTime, estamos a ver as 6 pessoas e imaginemos que a pessoa cá de baixo, ou seja, onde a gente está a olhar para a nossa tela e vemos 6 quadradinhos e o quinto quadradinho, ou seja, cá em baixo do lado esquerdo, a pessoa está a falar, o áudio vai-nos apontar lá para baixo, ou seja, dá-nos a percepção que é de lá de baixo que a voz vem. E isso é muito bom, porque vai-nos dar a percepção clara de que é que está a falar naquele momento. Ou seja, é uma ferramenta brutal, que traz uma maior envolvência do som. Conseguimos perceber de onde é que vem o som, e isso realmente é fantástico. Foi uma das coisas que efetivamente anunciaram e que vai vir. Outra coisa que também vai vir vai ser o modo retrato, ou seja, vai criar-se aquele desfoque atrás de nós enquanto estamos em videochamada, neste caso no FaceTime. E isso é extremamente útil, porque assim vai nos permitir também, quando estamos a falar com alguém, que essa pessoa também não tenha o vislumbre daquilo que se passa atrás. Porque imaginemos que estamos numa situação em que estamos num quarto, temos, por exemplo, a cama desarrumada ou algo do género, parecendo que não, aquele desfoque também acaba por esconder um bocado a desarrumação que possa estar por trás de nós. E efetivamente no FaceTime o foco também tem que ser as pessoas e não aquilo que está à nossa volta. O FaceTime, o grande propósito disso é exatamente esse, é a conversa em vídeo entre 2 pessoas ou mais pessoas, e não propriamente aquilo que se passa à nossa volta, e o modo retrato vai ajudar nessa situação. Outra coisa que também foi implementada no FaceTime foi o cancelamento de ruído na voz, em que, imaginemos, eles, por exemplo, no evento que lhe deram esse exemplo, a pessoa está em videochamada e passa por trás de nós uma pessoa com um aspirador a fazer imenso barulho, e quem está do outro lado da chamada
não consegue perceber o que aquela pessoa está a falar porque tem muito barulho à sua volta, neste caso um aspirador ou outra coisa qualquer. Ou imaginemos que está até na rua, né? Está o barulho do trânsito, dos carros, das pessoas ali a passar, um comboio a passar às vezes, e não conseguimos perceber o que é que a pessoa está a falar. Neste caso, o cancelamento vai permitir anular, não digo tudo, que é quase fisicamente difícil que isso venha a acontecer, mas então é criada ali uma forma de anular praticamente a 90% do barulho que está ali à nossa volta, e o foco só fica somente na voz. Essa também foi uma ferramenta que foi trazida para melhorar a qualidade de áudio durante a decorrência neste caso da comunicação, da videochamada em si. Outra coisa que foi também implementada no FaceTime, tratamos do SharePlay, que é uma nova funcionalidade que irá permitir a partilha de tudo o que estamos a ouvir entre as pessoas na videochamada, ou seja, podemos desde partilhar músicas, filmes, enquanto a pessoa está em chamada, ou seja, enquanto estamos em comunicação com alguém, seja com uma pessoa ou com duas, ou seja o que for, podemos estar a assistir em tempo real, por exemplo, uma série. Imaginemos que há um canal de pessoas, por exemplo, criadoras de conteúdo, que o trabalho deles passa, por exemplo, por comentar imaginemos coisas relacionadas com aquela série ou com aquele filme. Então essas pessoas, 2, 3, seja quantas forem, estão a assistir o filme e podem estar em videochamada a assistir a mesma série, o mesmo filme, e estarem as duas a comentar em tempo real aquela série. Também vai ser possível também estarem a ouvir, por exemplo, um Apple Music ou seja o que for, e estarem ali em videochamada a compartilhar da mesma música, sendo que todas elas têm controle sobre aquele conteúdo, ou seja, não é uma em específico, não sou eu que vou fazer um FaceTime com alguém, somente eu que tenha controle daquele conteúdo, ou seja, o número de pessoas que estiverem naquela videochamada vão ter controle sobre aquele conteúdo que está a ser feito, seja a série, seja a música, seja aquilo que for. Ou seja, estas foram as novidades, ou os grandes destaques relacionados com o FaceTime. Talvez para mim foi das melhores surpresas, porque de facto trouxe efetivamente grandes novidades, trouxe ferramentas que trouxe uma maior robustez a esta ferramenta, e que já tardava, porque a concorrência realmente é forte. Temos ferramentas como o Zoom, como o Teams, como o Skype, por aí fora, que efetivamente traziam muitas ferramentas, traziam muitas funcionalidades e por causa disso é que elas tinham grandes destaques no mercado. E o FaceTime, a única coisa que de facto o FaceTime era bom era a qualidade da chamada, mas fora isso faltavam muitas ferramentas, e isso efetivamente tardava em ela trazer assim um grande upgrade, e foi agora que decidiram trazer um grande upgrade. Mas para finalizar, outra coisa que eu agora estava-me aqui a lembrar, o FaceTime vai finalmente, e talvez isso tenha a ver com aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos com o antitrust, foi a possibilidade que o FaceTime agora vai conseguir-se partilhar link com outros dispositivos, nomeadamente Windows, Android, neste caso via web. Ou seja, se eu quiser fazer um FaceTime com alguém que tenha um Android ou que tenha um Windows, vai vir lá a opção de partilhar o link, eu mando para essa pessoa, e essa pessoa, através do dispositivo que tem, clica no link e vai poder fazer FaceTime comigo. E isto foi, entre aspas, a Apple a ser obrigada a ter que abrir um bocadinho as suas ferramentas, por tudo realmente aquilo que tem acontecido nos Estados Unidos com estas políticas do antitrust, e tardavam
Sendo que nos lembramos que já na altura do Steve Jobs, quando esta ferramenta do FaceTime foi anunciada, já havia essa promessa. Só que passaram-se 10 anos e nada. Ou seja, cada vez mais a Apple ia no sentido oposto. Cada vez mais fechar as suas aplicações, e agora, com tudo o que tem vindo a acontecer, com estes apertões que a Apple tem tido, tem sido obrigada, entre aspas, a ter que disponibilizar as suas ferramentas de forma a ficarem mais abertas para toda a gente entre os seus dispositivos, para não ser penalizada forte e feio. Pronto, estas foram as grandes novidades relacionadas com o FaceTime, por isso vamos ao próximo destaque. Algo que também teve um destaque foi o iMessage, onde havia grandes promessas, onde esperava-se que ia haver grandes novidades em relação ao iMessage, mas pelo contrário não houve assim tantas novidades. Ele efetivamente foi melhorado, com poucos recursos, mas que efetivamente havia essa promessa que iriam ser implementadas muitas funcionalidades, muitas novidades, mas ficou um bocadinho aquém, pelo menos na minha opinião. Ela de facto foi melhorada com alguns recursos, mas nada de extraordinário. O que efetivamente foi implementado ou anunciado no iMessage é que agora as imagens aparecem diretamente na nossa biblioteca, na aplicação de fotografias, assim bem identificadas. Vai ser possível agora também afixar as mensagens no iMessage, à semelhança do que aquilo que já acontecia com os nossos contactos, ou seja, a gente já conseguia afixar no topo, neste caso, os nossos contactos. Agora também vai ser possível afixar as mensagens, e não houve assim muito mais novidades em relação a isso, um ou outro pormenor ali, mas que efetivamente se calhar grande parte das pessoas não vão usar. Mas nos lembrando também que o iMessage, o grande foco deles também é nos Estados Unidos, é a ferramenta que é mais usada, ao contrário das outras aplicações como o WhatsApp e por aí fora, que essas sim é que têm grande destaque nos outros mercados, onde é praticamente usado nos outros mercados, seja o Brasil, Portugal e por aí fora, mas lá nos Estados Unidos, efetivamente, a aplicação que é mais usada é o iMessage, e para eles aquilo realmente, efetivamente, funciona muito bem, tem as ferramentas básicas que eles precisam, e talvez a Apple tenha achado que não havia assim grande necessidade de haver grandes melhorias, visto que lá para eles aquilo funciona muito bem. E pronto, eles só fizeram ali um ou outro melhoramento, adicionar uma ou outra funcionalidade, mas nada de extraordinário que mereça assim grande destaque. Para mim realmente o destaque foi o facto de esta aplicação não ter trazido muitas mais novidades que permitam que as pessoas comecem a olhar para esta aplicação com outros olhos e comecem a achar o iMessage como uma alternativa às ferramentas que hoje em dia usamos. E talvez é isso que me tenha feito pensar. Eu esperava efetivamente que a Apple olhasse para esta aplicação de uma forma mais global, e fizesse as pessoas pensar esta ferramenta como uma alternativa séria às ferramentas que elas usam atualmente de uma forma global. Ou seja, a Apple sabe perfeitamente que noutros mercados que não os Estados Unidos o iMessage não tem assim grande destaque, ou seja, não é assim tão usada como eles gostariam, e talvez por conta disso mesmo achava que eles pudessem trazer muito mais funcionalidades que a concorrência já tem, de forma a fazer vender o seu peixe perante as pessoas, a dizerem assim: olha, nós efetivamente temos esta ferramenta e que vocês deviam de usar em detrimento das outras que vocês já usam habitualmente. Mas não foi essa a visão deles. Talvez para o ano tragam efetivamente funcionalidades que façam que as pessoas comecem a pôr os WhatsApps, os Signals e Telegrams de lado.
No meu caso não vejo, uso o iMessage como se fosse a ferramenta SMS e pouco mais. Não chego a estar dias e dias sem usar o iMessage, por isso para já ainda não vejo ela ainda como grande alternativa. Talvez de hoje para amanhã, se efetivamente trouxer mais novidades, e quiçá aquilo que foi anunciado agora neste evento foi ainda muito pouco, mas pode vir agora nas betas efetivamente grandes novidades que façam realmente esta ferramenta ser olhada de outra forma do que aquilo tem sido habitualmente. Outra coisa que também foi anunciado, e isso para mim tardava e muito a ser implementado, foi um melhoramento no ecrã de bloqueio face às notificações. Ou seja, quem nunca se deparou com uma situação de ter no seu ecrã de bloqueio uma catrafada de notificações, tudo ali misturado, tudo ali baralhado, e que às páginas tantas a gente já nem percebe que notificações é que está ali, o que é que efetivamente é importante, o que é que não é, e chega a estar uma grande bagunça ali e que ninguém ou seja, qualquer pessoa facilmente se perde naquele marinhal de notificações que muitas vezes está ali. E eu que uso então muitos aplicativos que constantemente estão sempre a disparar notificações, confesso que muitas vezes me perco, por exemplo, aplicações como o Twitter ou algo do género, muitas vezes vem muita notificação e uma pessoa acaba por se perder ali. E pensado nisso, finalmente eles trouxeram aquilo que eles chamaram de o sumário de notificações, ou seja, teve um novo design, ele foi efetivamente melhorado e trouxe agora mais simplificação de como agora aquilo é feito. Ou seja, agora é criado uma tela grande em que eles, ou seja, através da inteligência artificial que já está implementada no smartphone, ele vai checar a nossa utilização, aquilo que nós damos como prioridade, e aquelas aplicações que efetivamente a gente não usa são postas um pouco de parte. Então aquilo basicamente vai, através da nossa utilização, ver efetivamente o que é para notificar e o que é para pôr em segundo plano. Ou seja, foi criada agora uma tela grande, uma espécie de um quadrado grande, onde vai vir ali na parte frontal logo os destaques e as notificações que nos interessam mais, que o telefone percebe que é aquelas que efetivamente a gente acompanha a toda a hora e que são importantes para nós, e depois é postas de parte as notificações que efetivamente a gente não acompanha assim tanto, ou que a gente não use tanto aquelas aplicações, mas que efetivamente a gente pode clicar lá, pode selecionar lá essas aplicações, e ele depois vai nos dar um resumo daquilo que está lá. Da mesma forma que foram criados uns modos de perfis, se é assim que se pode dizer, para o nosso dia a dia, ou seja, podemos criar um perfil de trabalho, um perfil de relaxo, um perfil de escola, imaginemos, ou um perfil de desporto, ou algo do género, em que podemos agrupar as aplicações dentro de cada modo. E ele depois, com a utilização, vai perceber a forma como irá disparar essas notificações, que é, eles chamaram praticamente o modo focos, ou seja, que é fazer com que a pessoa se foque no perfil que selecionou. Se é um perfil de trabalho, ele vai perceber que nesse perfil de trabalho, se a gente durante o nosso trabalho a gente só usa, imaginemos, 3 aplicações, ele só vai se focar nessas 3 aplicações e tudo o resto é posto de parte, é posto em segundo plano, entre aspas, para não nos chatear. Se estamos num modo relax e que a gente só usa, imaginemos, 2 aplicações, é só nessas 2 aplicações que ele se vai focar. Se estamos no modo de escola em que não podemos receber notificações, ele praticamente não vai notificar de nada. Se estamos num modo em que queremos estar durante, imaginemos, 2 horas focados só no smartphone,
ele vai disparar, imaginemos, tudo e mais alguma coisa, mas somos nós que vamos criar esse perfil e vamos selecionar para cada perfil quais são as aplicações que estamos a usar. E ele depois também vai aprendendo com as nossas escolhas e com as indicações que estamos a dar ao smartphone, é que ele depois vai gerenciar essas notificações de forma a satisfazer o nosso uso e aquilo que a gente quer usar em cada perfil. Isto acredito que no modo profissional vai ser uma ferramenta extraordinária, e mesmo para nós como usuários comuns vai ser brutal de qualquer das maneiras, porque quer dizer, por exemplo, enquanto estou aqui a gravar o podcast, não posso estar a receber notificações, não posso me estar a distrair com nada. Eu chego ali, meto o modo entre aspas de trabalho e ele não vai notificar de nada e não me vai chatear com nada. Mas a seguir já estou disponível para o smartphone, posso mudar o perfil e ele já vai começar a notificar tudo. Ou seja, isto vai ser brutal, vai ser uma mão na obra, como se costuma dizer, para muita gente. Da mesma forma, que outra coisa que eles falaram é que vai ser possível agora, quando a gente ativa o não incomodar, a pessoa do outro lado vai receber uma indicação de que a gente está com o não incomodar. Ou seja, a essa pessoa que iria nos mandar uma notificação, uma mensagem, ou seja o que fosse, ao perceber que estamos com o não incomodar ativo, não queremos ser incomodados. Logo, ela não vai cair na tentação de mandar-nos alguma coisa. Ainda assim, é possível contornar essa questão, ou seja, a pessoa vai ter essa indicação que nós estamos com o não incomodar ativo, mas ela consegue forçar essa situação e mandar-nos à mesma. Imaginemos que pode ser uma emergência, por isso era normal que houvesse essa disponibilidade de forçar essa barreira que é colocada, né? Porque podemos estar com o não incomodar, mas por exemplo, se tivermos a nossa mãe, imaginemos que a nossa mãe está doente e precisa do nosso auxílio, se estivéssemos com o não incomodar e ela estivesse-nos ali a tentar chatear, a dizer, olha, estou a passar mal ou estou com algum problema, e nós não tivéssemos como ser contactados nesse sentido, quer dizer, isso não faria sentido nenhum. A ideia é só a pessoa do outro lado receber uma notificação ou ter uma notificação de que a gente tem aquele modo ativo, mas independentemente de a gente ter esse modo ativo, temos que estar disponíveis para qualquer emergência, e por isso era normal que pudesse ser ultrapassado essa barreira. E pronto, estes foram os destaques relacionados com as notificações que tardavam em ser repaginados, visto conforme eu ainda vos disse agora no início, quem nunca se deparou com essa situação de ter um monte de notificações ali e se perder no meio daquelas notificações, e às vezes até eram coisas importantes, só que com tanta notificação e a gente a querer limpar aquilo, tornava-se insustentável, e assim foi uma forma que eles arranjaram de repaginar aquilo, de criar destaques daquilo que é importante e deixar para segundo plano aquilo que efetivamente não é importante. E esta questão então dos modos já tardava em vir, uma coisa que já existe no Android há tanto tempo, e que assim conseguimos ter o foco para aquilo que a gente efetivamente quer, seja para trabalho, seja para desporto, seja para o relaxo, seja para o modo noturno, imaginemos, sei lá, seja para aquilo que for. É importante sermos nós a conseguir controlar que tipo de notificações é que chegam ao nosso smartphone e à hora que a gente quer, e não quando a aplicação lhe apetece. Por isso já tardava vir algo assim do género que nos desse esse controle para aquilo que a gente quer. Uma boa ferramenta que também foi apresentada foi o Live Text, ou seja, o texto ao vivo, que foi uma boa ferramenta que vai dar muito jeito a muita gente. Mas o que é esta ferramenta? Imaginemos que estamos numa reunião ou numa situação em que a gente precisa de uma informação que está a passar, seja num quadro, seja numa televisão, seja no monitor, seja onde for.
a gente podemos fotografar essa imagem e simplesmente copiar o texto que tiver contido nessa imagem. E essa imagem depois pode ser anotada, imaginemos, em notas, para que depois possamos usar essa informação mais tarde ou partilhar mais tarde com outras pessoas. Só que isto não serve só, por exemplo, para texto, isto serve, por exemplo, para números de telefone. Imaginemos que estamos a passar na rua e queremos tomar nota do número que está naquelas quadros de publicidade que estão na rua, ou que está, por exemplo, num papel colado numa parede ou uma coisa qualquer e que precisamos de tirar nota de um número qualquer. Simplesmente fotografamos aquele número de telefone, só que em vez de estarmos a abrir o aplicativo de notas e depois voltar atrás à fotografia para depois voltar às notas para tomar nota do número ou algo do género, não, a gente simplesmente seleciona aquela fotografia ou escolhe aquela fotografia, seleciona aquele número de telefone e simplesmente clicamos naquele número de telefone e somos logo redirecionados para o nosso telefone do smartphone e fazer uma chamada. Ou seja, o próprio Craig Federighi fez essa simulação em jeito de brincadeira, que ele tinha tirado fotografia de uma imagem que tinha um número de telefone, acho que salvo erro de um restaurante ou algo do género assim, e ao clicar depois naquele recorte daquele número de telefone, clicou lá e aquilo foi redirecionado para o número de telefone, para o telefone em si, ou seja, para a ferramenta do telefone do próprio smartphone, clicou e começou logo a fazer a chamada. Ou seja, isto aqui é simplesmente brutal, porque é uma ferramenta que foi criada para não perder-se informação. Eu muitas vezes já me deparei com essas situações de, imaginemos, eu querer tirar notas de alguma coisa qualquer e temos que voltar para trás e algo do género. Imaginemos que estamos a fazer um pagamento. Precisamos de, por exemplo, nós cá em Portugal, para fazer um pagamento de serviço, temos que tirar nota de uma entidade, de uma referência e do valor, que são esses 3 dados que são-nos pedidos. A gente chegar aqui, tirar uma fotografia e selecionar logo a entidade e a referência e o valor e simplesmente colar na ferramenta, ou seja, a gente seleciona aquele texto, aqueles números, escolhe copiar e de repente é só colar na nossa aplicação do banco ou na nossa ferramenta que estamos a usar para pagamento e é só colar essa informação. Ou seja, é uma ferramenta que vai trazer-nos grande produtividade e que irá nos facilitar e muito para podermos tirar notas, tirarmos informações de texto, de números de telefone, seja do que for, e também podemos partilhar logo em tempo real com outras pessoas esse tipo de informações, e assim é uma forma em que fica tudo registado e que nenhuma informação é perdida por causa de alguma informação que ficou perdida por falta de registro ou algo do género. Esta ferramenta é tão boa que vai permitir, por exemplo, se a gente tirar a fotografia do nosso animal, ao clicar por exemplo, nesse animal, né? Se imaginemos um gato ou seja o que for, a gente faz o recorte do animal e podemos, por exemplo, pesquisar a informação da raça desse animal. Imaginemos, só aqui vocês veem a potencialidade desta ferramenta. E para finalizar, esta ferramenta em si vai permitir, conforme a gente vai registando essas informações em tempo real, essa informação vai estar disponível na ferramenta Spotlight. Ou seja, se a gente tirou a fotografia do número de telefone e recortou e selecionou aquele número de telefone, se nós formos à ferramenta do Spotlight, ou seja, à lupinha que esteja no iPhone, imaginemos, a gente começa a digitar aquele número de telefone e ele vai fazer uma varredura no sistema e vai detectar que é naquela fotografia que aquele número de telefone está. Ou seja, é fenomenal, porque muitas vezes a gente podemos ter uma pasta com, imaginemos, 3.000 fotos e há uma foto dessas 3.000 que tem aquele número de telefone que a gente precisava. Como a gente tinha selecionado aquela informação, a gente vai ao Spotlight, começa a digitar e ele faz a varredura e vai encontrar a fotografia no meio daquelas 3.000 que tinha aquele número de telefone
que a gente precisava, seja o número de telefone ou um texto específico. Se a gente tirou a fotografia de um texto, por exemplo, de uma receita culinária, precisávamos de uma medida qualquer e está perdida lá no meio daquelas fotografias todas, a gente com o Spotlight começa logo a escrever aquela informação e ele faz a varredura e descobre logo a fotografia que tinha essa informação e pronto, estamos logo com o problema resolvido logo em tempo real. Ou seja, isto aqui é só para vocês terem uma percepção da potencialidade desta ferramenta. Outra ferramenta que também trouxe atualizações, que trouxe novas adições, foi a nossa carteira digital Wallet, que temos não só no Apple Watch, no nosso iPhone, ou mesmo até no Mac, que para além daquilo que já era possível, não só de adicionar cartões bancários, chaves de carro, etc, agora vai ser possível adicionar chaves de casa, vai ser possível adicionar reservas de hotel, se por exemplo se esse hotel trabalhar com costumam-nos dar aquele cartão ou aquela chave para a porta, se eles trabalharem com um sistema digital, a wallet vai, ou seja, podemos registar lá essa chave digital de forma a abrir a porta do nosso quarto, da nossa reserva do hotel, e assim evitar que haja um cartão ou uma chave física e tornar isso tudo de forma digital. Também vai ser possível chaves digitais, por exemplo, do local de trabalho, caso o local de trabalho tenha esse tipo de funcionalidades, e vai ser tudo sincronizado ali em tempo real com o Apple Watch, ou seja, não vai ser só preciso o iPhone para ter acesso a esse tipo de informação, ou de ser usado a partir do iPhone, ou seja, com o Apple Watch também vai ser possível usar da mesma forma como se fosse o iPhone. Eles anunciaram algumas empresas que já estão em parceria com o Wallet, neste sentido, por exemplo, no caso dos hotéis, algumas empresas que já começaram e que já embarcaram neste projeto. Outra coisa que também vai ser possível adicionar vai ser, imaginemos, carta de condução ou até mesmo cartão de cidadão, o que eu acho que aqui em Portugal isso ainda vai tardar talvez uns aninhos a que isso seja usado da mesma forma como é usado nos Estados Unidos. E quem fala aqui em Portugal também se calhar fala no caso do Brasil. Eu não tenho grande conhecimento de como é que atualmente está a ser usado este tipo de ferramentas, mas acredito eu, e já sou eu a estar assim um bocado para o alto, acredito eu que eles estejam a enfrentar o mesmo problema que nós, ou seja, a falta de aposta por parte dos serviços, por parte das empresas, em disponibilizar ferramentas para que possamos usar de forma digital este tipo de cartões. A gente sabe que para já, seja no Brasil, seja em Portugal, os cartões bancários estão a ser usados e a gente já consegue usar muitos serviços, seja eles de supermercado ou algo do género, conseguimos usar o Apple Pay para prosseguir para os pagamentos. Mas, por exemplo, se tivermos que usar algo para nos identificar, seja a carta de condução ou seja o cartão de cidadão, atualmente não vejo ou não tenho conhecimento de algum serviço neste sentido. A gente sabe que isto nos Estados Unidos funciona a 200%, mas infelizmente em tantos outros países tarda em haver uma forte aposta por parte das instituições, por parte das empresas neste sentido, de forma a cada vez que as coisas sejam mais digitais e que possamos deixar em casa os vários cartões, as várias chaves, e temos a necessidade de andar com malas ou com carteiras a arrastar tudo atrás, quando às vezes o que a gente só queria era só sair com a nossa roupa, com o nosso smartphone e com o nosso relógio, sem termos que nos preocupar com mais nada. Neste caso, pronto, isto foi anunciado, a gente sabe que o foco para já é nos Estados Unidos, mas esperemos que tanto nos outros países, como empresas, como instituições, seja aquilo que for, comecem a olhar isto com outros olhos
e comecem a apostar forte e feio nestas questões para facilitar efetivamente a nossa vida e não estarmos reféns de coisas físicas. Uma das aplicações que efetivamente trouxe grande destaque e que trouxe uma boa evolução para finalmente sim fazer face à concorrência foi o Apple Maps. Esse efetivamente trouxe grandes novidades e sim, agora também com Portugal em grande destaque, e isso foi falado lá durante a apresentação, que até dei meio que um grito, porque é raro vermos um país com apenas 10 milhões de habitantes ser referenciado por estas grandes empresas e foi bom ver durante uma apresentação que está a ser vista por milhões de pessoas em todo o mundo, de repente vermos o nosso país em destaque durante essa apresentação. Agora foi implementado um recurso do género Google Earth, em que a gente consegue ver o globo e podemos clicar para explorar de forma mais interativa. Conseguimos agora ver elevação, conseguimos ver categorias, pontos de importante, ou neste caso pontos importantes, conseguimos ver em termos turísticos, ter uma visão noturna, conseguimos ter detalhe dos edifícios, da forma como é que eles estão dispostos, qual é o comprimento, qual é o tamanho, ou seja, conseguimos ver com mais detalhe. Aquilo que me impressionou efetivamente foi o nível de detalhe quando a gente se aproxima, ou seja, quando a gente faz uma espécie de pinch para aumentar o sítio que a gente quer. O nível de detalhe do nível 3D foi implementado no Apple Maps. Agora, durante a condução, conseguimos ter acesso a mais detalhes como semáforos, como linhas de comboio, paragens neste caso dos autocarros, e este tipo de detalhes muitas vezes até são importantes quando a gente está-se a deslocar para um sítio que a gente não tem conhecimento nenhum sobre esse sítio, ou seja, um sítio que a gente não conheça. Estes detalhes vão ser muito importantes quando estamos a chegar a estes sítios. Para além que agora vai indicar a faixa que a gente tem que estar quando já estamos perto de uma saída, assim como o estado do trânsito, vai ver o tempo que levamos até chegar ao destino. Podemos agora fotografar a zona em que estamos, de forma a localizar-nos para a direção que a gente estamos, principalmente quando a gente está a pé. Muitas vezes a gente não conseguia perceber para que sítio é que a gente tinha que ir. Ou seja, se a gente estamos numa avenida enorme em que tem várias saídas e a gente, imaginemos, queremos sair na saída 3, muitas vezes a gente não conseguia perceber se era naquela saída em específico que a gente tinha que ir. Agora foi implementado ali de forma com uma realidade aumentada, com a interação nas imagens, seja de veículos ou de pessoas, e depois com uma seta a apontar com o nome da rua que é para ali que a gente tem que ir. Ou seja, aconselho-vos a vocês verem as imagens daquilo que foi apresentado, mesmo até no site da Apple, certamente tem essa informação, para vocês terem a percepção dos recursos que foram implementados, as tecnologias, o melhoramento das imagens, make em 3D, o detalhe das imagens. É qualquer coisa que chega a arrepiar, e ver esta ferramenta a evoluir da forma como evoluiu, a fazer face a um Google Maps, ou um Waze, ou seja, outra ferramenta qualquer de localização. Já faltava realmente trazer recursos importantes, como estes que ainda agora mencionei, para que o Apple Maps fosse efetivamente uma boa ferramenta de concorrência, de alternativa àquelas que já existem no mercado. Um dispositivo que teve um certo destaque neste evento foi os AirPods, quando ninguém estava à espera ou seja, estavam à espera de talvez que houvesse algum tipo de apresentação de hardware neste evento, coisa que não aconteceu. E uma coisa que chegou-se a especular e que houve em determinados rumores é que pudesse ser apresentado neste evento uma terceira geração dos AirPods ou algo do género, mas não aconteceu. Mas efetivamente houve destaque nestes AirPods. E agora, dentro do iOS 15, chegaram algumas novidades relacionadas com os AirPods,
principalmente com pessoas que tenham dificuldade de audição. Elas agora vão ajudar a focar na pessoa que está a falar, ou seja, quando a pessoa está a falar com vocês, ela vai checar a voz daquela pessoa para melhor auxiliar aquela voz a chegar aos nossos ouvidos. Para quem tenha dificuldade de audição, conforme eu já vos tinha falado num episódio anterior, agora de facto vai não só reduzir o barulho que está à volta, como principalmente a focar na voz da pessoa. Para quem tenha dificuldade então na audição, ou quem tenha uma audição baixa, vai conseguir perceber com maior nitidez a pessoa que está a falar connosco, e assim usar esta ferramenta não só para ouvir música, mas para auxiliar efetivamente quem tenha dificuldades de audição. E é engraçado, eu há pouco tempo ter trazido um episódio que falava sobre como é que estes auriculares, como é que esta ferramenta poderia auxiliar na vida das pessoas que tenham dificuldade de audição. E agora, num evento tão importante como este, foi apresentado algo de ferramenta, de recurso, para que foi mesmo de encontro àquilo que eu já tinha falado no passado, e ver que a Apple está a ter uma especial atenção. Aliás, quem é que tem acompanhado a história da Apple sabe que a Apple tem tido uma especial atenção para pessoas que tenham problemas de vista, que tenham problemas de audição. Vocês sabem que eles têm trabalhado muito na acessibilidade, de forma a que estas ferramentas que eles têm disponíveis, sejam os computadores, sejam os smartphones, sejam os fones, sejam aquilo que forem, sejam cada vez mais usados por toda a gente e não só por um grupo específico de pessoas. Ou seja, eles têm tido sempre uma especial atenção para pessoas que tenham algum tipo de limitação, seja uma limitação visual, seja uma limitação audiovisual, seja aquilo que for. Ou seja, qualquer tipo de limitação, eles têm sempre trabalhado na acessibilidade, de forma a que as ferramentas que eles vendam sejam disponíveis para toda a gente. E os AirPods tiveram realmente neste caso vão ter esta implementação de recursos, de forma a melhorar, neste caso, a quem tenha problemas de audição. Tal como eu vos disse, vai ter implementação de reduzir o barulho ambiente quando é ativado o modo de transparência, ou seja, aquilo reduz o ambiente à nossa volta, e vai captar a voz da pessoa com maior destaque, com melhor foco, de forma a que a pessoa que está a ouvir tenha a percepção daquilo que a pessoa está a falar efetivamente. E isto tudo vai ser também muito com auxílio da Siri, que agora a própria Siri, através dos fones, vai falar algumas notificações importantes, desde a nossa lista de compras ou mesmo até à entrega de uma encomenda. Claro que a gente sabe, mais uma vez, que isto vai funcionar a 100% no mercado americano, sendo que o nosso mercado, como algumas ferramentas como esta questão das encomendas ou algo do género, muitas vezes não funciona a 100%, então neste aspecto temos algumas limitações. E isto tudo também vai depender do perfil, do tal focus que eu tinha falado há bocado, que também vai fazer aqui o divisor das águas para os AirPods perceberem da melhor forma como é que isto poderá ser trabalhado, ou seja, consoante também o perfil que for selecionado, é a forma como ele também vai trabalhar. Lá está, se a gente escolher um perfil que não tenha praticamente notificações nenhumas, ele também não trabalhará nesse sentido. Agora, se a gente escolher um perfil com determinadas aplicações que cheguem a essas notificações, ele vai trabalhar neste sentido. Outra coisa que também foi implementada, ou que vai ser implementada com os AirPods, é que ela vai estar implementada dentro da aplicação do Encontrar, ou o Find My, ou o Buscar, como vocês lhe queiram chamar, consoante a tradução desta aplicação, e vai ser feita uma localização dos AirPods, sejam os Pro ou seja o Max, como se fossem as AirTags. Ou seja, se a gente deixar os AirPods esquecidos em algum sítio,
aquilo como vai estar registado na aplicação do Encontrar, ele vai conseguir nos notificar a dizer assim: olha, estás longe dos AirPods, deixaste isso para trás, vê lá o que é que está a acontecer. E assim a pessoa percebe que, olha, perdeu aquilo ou deixou aquilo esquecido em algum sítio, e assim vai ser notificado quase que em tempo real que se está-se a distanciar desses AirPods, e assim é uma forma de a gente não os perder, ou de, neste caso, evitar, não é que sejam roubados, porque isto aqui não é uma ferramenta para evitar furtos, mas é uma forma de localização de quando a gente se distancia-se de determinadas ferramentas. O próprio Encontrar, a própria aplicação Encontrar, dizer assim: olha, estás longe daquilo, toma lá aí atenção, e retorna para essa situação. Outra coisa que foi implementada foi o áudio espacial, que agora finalmente vai ter o destaque no tvOS, que tardava em chegar esse recurso ao tvOS, e também vai estar disponível tanto nos Macs que tenham o M1, ou seja, o áudio espacial que a gente só conseguia usar dentro do iPhone vai agora também chegar ao tvOS, neste caso a Apple TV, e vai chegar também aos Macs que tenham o M1, e assim aquele recurso que ainda há pouco vos falei no FaceTime do áudio espacial, também vai chegar esse recurso a estes dois dispositivos que ainda agora falei, tanto o Apple TV como o Mac, os Macs que tenham o M1. Os que não tiverem M1 não vão fazer face a essa funcionalidade. Outra coisa que vai ter destaque, que eles já tinham anunciado anteriormente e agora voltaram a fazer essa chamada de atenção, é a funcionalidade do Dolby Atmos no Apple Music, que vai estar já começou a estar disponível a partir do evento de ontem, para então ouvirmos as músicas com a máxima qualidade possível. Ou seja, eles meio que já tinham soltado esta notícia, mas ainda não estava a funcionar, e agora foi possível, a partir do dia de ontem, estar disponível então o Dolby Atmos no Apple Music. E quem usa o Apple Music e tem os AirPods há de agora pesquisar essa informação do Dolby Atmos dentro da aplicação, para tirar a melhor partido possível deste dispositivo. Outro sistema que foi apresentado e que para mim foi uma grande desilusão foi a questão do iPadOS. Eles só trouxeram agora os recursos que já deviam ter sido implementados na versão anterior, ou seja, as novidades que tivemos no iOS 14, com a questão dos widgets, com a questão da gaveta de aplicativos, com a questão da gente poder esconder uma página com aplicações que a gente não queira usar ou que não esteja a usar, e poder esconder. E imaginemos termos 4 ou 5 páginas abertas no ambiente de trabalho com vários aplicativos, só podemos, por exemplo, concentrar uma e as outras ficam na gaveta de aplicativos. Ou seja, tudo isso que foi apresentado no iOS 14 e que na altura muita gente questionou porque é que essa questão não tinha chegado ao iPadOS, chegou agora um ano depois essas funcionalidades. Ou seja, foram anunciados realmente no iPadOS a questão dos widgets, a questão da gaveta de aplicativos, ou seja, a tal biblioteca de aplicações, que é aquilo que eles chamam. E para mim este foi o grande destaque, foi ter sido anunciado algo que já chegou com um ano de atraso. Para mim foi a desilusão, porque não implementaram a questão do multi-usuário, ou seja, eles continuam a achar que o iPad só deve ser usado por uma pessoa, porque se calhar acham que se naquela residência tiver 4 pessoas e se as 4 quiserem usar um iPad, cada uma tem que ter o seu iPad, o que é extremamente ridículo, porque um iPad é justamente um dispositivo portátil, ou seja, para ser funcional e a qualquer pessoa, não estar somente focado numa pessoa. Mas isto, lá está, é a minha visão, é a visão de se calhar de muita gente, mas há muitas outras que acham que o iPad acaba por ser uma ferramenta como se fosse o iPhone, ou seja, uma ferramenta pessoal, e que não tenha que ser partilhada com outras pessoas. E essa foi o que eu vos disse, foi talvez
uma das minhas maiores desilusões face a este sistema operativo foi realmente não permitir a criação do multi-usuário, continuando a ser só exclusivo para o dono daquele iPad, tal como acontece com os iPhones. Em termos de multifunções, foram criados ali um melhoramento na parte de multifunções, onde agora há novos controles no topo do ecrã, conseguimos aceder rapidamente às nossas apps clicando apenas no botão, e também quando a gente fecha uma aplicação em específico podemos só encerrar também só com um botão, e assim há um facilitar de troca entre aplicações, mantendo então outra aberta. Mas não houve assim grandes destaques, ou seja, que agora há ali uma melhor interação entre a questão de quando a tela está dividida, ou seja, quando a gente tem duas aplicações abertas lado a lado, há uma melhor interação. Eles agora implementaram ali um recurso que, por exemplo, podemos ter duas aplicações abertas em segundo plano, quando a gente consegue abrir uma terceira em destaque, como por exemplo a aplicação do e-mail, e podemos estar a escrever um e-mail para alguém, tendo duas aplicações a correr de trás, tipo meio que desfocadas, ou seja, em que a gente consegue transacionar entre essa aplicação do e-mail e as outras que estão abertas, sem que tenha-se de estar a fechar uma. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, muitas vezes estamos a escrever, por exemplo, um e-mail e não queríamos estar a fechar outra aplicação porque queremos tirar uma nota ou queremos tirar uma informação ou um detalhe, e isso implicava antigamente termos que transacionar entre uma aplicação e outra. E neste caso podemos ter então a tela dividida com duas aplicações e abrir uma terceira, neste caso como o e-mail, e estarmos a escrever o e-mail olhando para as duas telas divididas, para retirar informações que estejam ali disponíveis, que a gente queira usar para o propósito daquele e-mail ou algo do género. E estes foram os grandes assim, destaques do iPadOS. Tal como eu vos falei, para mim foi uma desilusão, estava à espera de muito mais, e isto só veio mesmo provar que eles querem manter o iPadOS longe do sistema do Mac. Ou seja, isto foi uma prova da Apple a dizer: meus amigos, o iPadOS é para ser iPadOS, não é para ser macOS. Eu sei que havia muita gente que queria que o sistema do Mac viesse para o iPadOS para tornar o iPadOS um substituto de PC, ou seja, um substituto de desktop, mas a Apple já tinha falado no passado, até por pessoas de alta patente, que vieram a público mesmo dizer, assim de forma muito clara: Mac é uma coisa, iPad é outra. E o evento ontem veio mesmo provar isso mesmo, que eles não querem de todo trazer o sistema do Mac para o iPad. Claro que isto aqui também vai criar uma certa confusão, porque tivemos recentemente a apresentação de iPads com o processador M1, ou seja, aqui levantou-se uma grande questão: se eles não querem trazer os mesmos recursos que o Mac tem para dentro do iPadOS, para que trazer um iPad com tanto poder de processamento como os iPads Pro que foram agora lançados com o M1, se não podemos tirar partido disso? Ou seja, até que haja algo como uma ferramenta de edição de imagem, como o Final Cut Pro ou algo do género, que faça uso desse processador, para já não justifica-se comprar-se um iPad Pro com M1, porque não vamos tirar grande partido daquilo. Ou seja, não houve nada que foi apresentado que justifique a compra de um iPad Pro. Ou seja, é muito poder de processamento, é muita potência, mas que o sistema está limitado para aquilo que é o iPadOS. Eu uso, por exemplo, o iPadOS para tirar anotações do podcast, uso para fazer edição do podcast, mas por pouco mais, porque é coisas básicas. Mas se eu quisesse fazer aqui coisas mais pesadas,
Se eu quisesse usar isto como fosse um computador, eu efetivamente não consigo, porque ele está limitado em algumas questões, e por isso é que eu volto a dizer que o iPadOS, daquilo que foi anunciado ontem, mas volto a frisar, ainda poderá ser apresentadas algumas novidades no decorrer dos próximos meses, mas para já daquilo que foi anunciado e apresentado, para mim foi uma desilusão, e meio que uma constatação daquilo que já era óbvio, que é aquilo que eu vos falei: o iPad é para ser iPad e não é para ser um Mac. Outro destaque vai para a privacidade, ou seja, foi um segmento que eles efetivamente perderam ali um tempinho para anunciar algumas novidades, que é algo, como vocês sabem, que a Apple tem batido muito, com a questão da privacidade. E ontem, com aquilo que foi apresentado, foi prova disso mesmo. Ou seja, eles agora implementaram uma espécie de VPN, mesmo que eles não lhe tenham chamado isso. Foi basicamente isso que foi implementado, só não foi dito esse nome. Que eles agora, com a questão da privacidade, optaram agora, por exemplo, na ferramenta do e-mail, vai ser possível agora esconder a nossa localização, vai ser possível agora esconder o endereço do IP, e até mesmo escolher não anunciar que abriste aquele referido e-mail. Mas lá está, estas ferramentas estão disponíveis dentro da aplicação do mail, ou seja, a própria aplicação da Apple. Ou seja, se a gente usar aplicações de terceiros, só essas ferramentas de terceiros é que poderão ter esse tipo de ferramentas ou não. Ou seja, isso agora já vai do próprio desenvolvedor dessa aplicação implementar ou não este tipo de ferramentas. Mas se nós usarmos a aplicação Mail, que já está disponível dentro do nosso iPhone, dentro do nosso Apple Watch, dentro do nosso iMac, dentro do nosso iPad, essa ferramenta foi implementada. Então, estas ferramentas de esconder a localização, esconder o endereço do IP e até mesmo escolher não anunciar à outra pessoa ou à outra empresa, ou seja, quem for, que a gente abriu o e-mail. A questão do VPN que eu vos estava a falar foi a nível do Safari, onde agora vai ser possível esconder o nosso IP até perante a nossa operadora. Ou seja, a nossa operadora é quem fornece a nossa internet não só em casa, como nos nossos dados móveis, consoante o pacote de dados que a gente tenha. A nossa operadora basicamente tem acesso a tudo o que a gente faz, né? De onde é que a gente está, que conteúdo é que a gente está a aceder, e agora vai ser possível a gente esconder, entre aspas, com essa VPN que eles implementaram, esconder então esconder o endereço do IP e esconder mesmo a informação dos sítios onde a gente está a navegar, que tipo de conteúdo é que a gente está a navegar. Ou seja, vai haver aqui um ocultar até mesmo perante a nossa operadora, que quem nos fornece a internet, esconder esse tipo de informação. Ou seja, foram implementados aqui alguns recursos para esconder perante empresas, perante operadoras, perante instituições, porque isto tem dado uma grande polémica. Isto agora é meio que um desabafo, mas isto tem dado uma grande polémica, porque tivemos conhecimento recentemente que há empresas que, perante aquele recurso que eu já tinha-vos falado no passado do ATT, que foi implementado no iOS 14.5, que quando a gente vai abrir uma aplicação, ela nos pergunta, dispara um pop-up que nos diz se permitimos ou não que essa aplicação nos seja rastreada, ou que crie rastreio sobre nós, e que a gente escolha se permitimos esse rastreio ou não. E tem havido uma forte adesão. Só que tivemos informação agora recentemente que há empresas que de uma forma ou outra estão a conseguir contornar essa situação e estão a ter acesso à nossa informação, por exemplo, através do IP. Ou seja, com o IP
elas conseguem saber, entre aspas, a nossa localização, conseguem ter acesso aos nossos dados de identificação, etc, etc. E assim, como tem havido essa polémica e como tem chegado essas informações, a Apple tinha que arranjar uma forma de conseguir contornar essa situação, ou seja, que as próprias empresas que estão a conseguir contornar essa imposição por parte da Apple, foi arranjada então aqui esta forma, através do nosso navegador, o Safari, conseguirmos ocultar a informação do IP. Isto acredito que nos outros navegadores, como o Google Chrome, o Opera, ou seja, o que for, se não tiverem, acredito que também vão acabar por implementar, porque isto é uma ferramenta poderosa que foi implementada no Safari e na própria aplicação Mail, como forma de esconder as nossas informações, criar ainda mais privacidade, e isto vai fazer com que a concorrência corra atrás do prejuízo, porque de facto cada vez mais as nossas informações, tal como eu já vos tinha falado no passado, cada vez mais as nossas informações estão expostas e a ser usadas e abusadas sem a nossa autorização, e já era expectável que neste evento a privacidade viesse ao de cima e que fossem implementados recursos para ainda trazer mais arcabouço àquilo que já tinha sido implementado no iOS 14, para nos proteger e para proteger as nossas informações e não dar asos às empresas de contornar os bloqueios que a Apple tem vindo a implementar. Outro destaque também neste evento teve a ver com a Siri, que agora vai ser permitido ela funcionar em modo offline, ou seja, se vocês bem sabem, e quem usa Siri sabe que a Siri só funciona se estiver conectada à internet, mesmo até para funções básicas como pedir a ela para adicionar um alarme, adicionar um evento no calendário, ou seja, o que for, é preciso uma ligação à internet, ou seja, se não houver uma conexão de internet, a Siri basicamente não funciona. E então, para as questões básicas que não impliquem pesquisa, ela vai ser funcional agora em modo offline. Se, por exemplo, tivermos que pedir para adicionar um cronómetro, para adicionar um alarme, para adicionar um evento no calendário, coisas que não impliquem pesquisas, ela agora vai funcionar de uma forma offline e de uma forma mais rápida, porque até mesmo a nível de servidores, ela já não vai estar focada nos servidores da Apple, ou seja, vai estar disponível dentro do próprio dispositivo do iPhone ou dentro do dispositivo que ela tiver a funcionar, porque antigamente, como ela precisava de conexão à internet e precisava de aceder aos servidores da Apple, atrasava a resposta dela, atrasava a funcionalidade dela e criava um bloqueio neste aspecto de ela só ser funcional quando tivesse uma conexão de dados. Como agora não vai ser necessário para essas questões, há determinados comandos que vai permitir ser funcional sem internet, e assim, como ela só vai fazer recurso do próprio dispositivo que tiver a ser usado, logo vai ser mais responsiva, vai ser mais rápida e vai ser mais funcional dentro desse aspecto, e isto acabará por ser muito prático para quem a usa. Eu neste aspecto não uso, e não, tal como também não uso outros sistemas, porque atualmente, mesmo no meu dia a dia, não tenho a necessidade ainda de usar um assistente de voz, mas certamente se eu usasse, para já não usaria a Siri, porque ela de facto ainda é muito limitada, e a verdade é esta, é que ela também é limitada, não é porque a Apple, entre aspas, quer, ela acaba por ser limitada justamente para fazer face à privacidade, ou seja, ela, para ser funcional como todos os outros assistentes, como a Alexa ou como o Google Assistente ou algo do género, ela teria que ter acesso a mais informações.
E para ter acesso a mais informações, a nossa privacidade era posta em causa. Então, neste aspecto, ela é limitada justamente para salvaguardar também a nossa privacidade. E outra coisa que também foi implementada nela é que ela agora vai ser possível ser usada em dispositivos de terceiros. Eles até no evento até deram um exemplo lá de uma senhora a dar um comando para um dispositivo que estava posto numa parede, que era algo que faz o controle, por exemplo, da umidade, da temperatura ambiente, etc, etc. E a pessoa ter dado o comando a esse dispositivo, que era um dispositivo de terceiros, ou seja, que nada tinha a ver com a Apple, e que a Siri funcionou através ou seja, é mais uma coisa que a Apple abriu portas para uma ferramenta interna ser disponível e ser usável em dispositivos de terceiros que não dispositivos da Apple. E isto foi bom ver que as tais barracadas que está a dar nos Estados Unidos por causa do antitrust, ver-se agora frutos disso mesmo. Começou com o FaceTime, agora passa pela Siri. Quem sabe se algum dia o iMessage ou outras ferramentas possam fazer fruto desta abertura meio que imposta à Apple nas suas ferramentas. Um serviço que teve grande destaque neste evento foi o serviço do iCloud. Quem nunca soube de um caso, e eu certamente já tenho comentado aqui no podcast em alguns episódios, de situações de que um familiar, um amigo, quando morre, e se alguém precisar de aceder à informação do seu dispositivo, não consegue, porque se há coisa que a Apple sempre fez questão é que a informação que temos a nosso respeito seja só para nós mesmos e não para partilhar com outros. Só que isso já tem levantado grandes problemas no passado, porque imaginemos, se uma das pessoas do casal morre, a outra pessoa precisa de aceder às informações que estavam dentro dos seus dispositivos, como, sei lá, palavras-passe, senhas, dados bancários, ou informações relacionadas com contas, sei lá, qualquer coisa que seja confidencial. Essa pessoa que ficava viúva ou viúva não tinha acesso, porque faltava a autenticação da própria pessoa que era dona do seu dispositivo, e como a pessoa já estaria morta, já não conseguia aceder a essa informação. Neste caso, agora foi implementada a forma de podermos adicionar à nossa conta iCloud familiares ou amigos ou alguém da nossa confiança, podermos adicionar na nossa conta iCloud essas mesmas pessoas, para que, caso se nos acontecer alguma coisa, se caso de hoje para amanhã a gente partir, quem está connosco, ou o nosso amigo, ou seja quem for, ou seja o nosso contacto de confiança que a gente adicionou lá, poder aceder a essas mesmas informações. E isto se calhar tem muito a ver justamente com estas polémicas que ainda agora mencionei, de casos que a gente tem sabido através dos mídia, e nomeadamente tem acontecido com estes casos de um casal, um deles morre, a outra pessoa não tem acesso à informação que está lá dentro desse dispositivo. Assim vai ser possível, através de adicionar estes contactos de confiança, se caso nos acontecer alguma coisa, a pessoa desses contactos poder aceder a essa informação. Da mesma forma que foi adicionado o iCloud+, ou o iCloud Plus, como lhe queiram chamar, que eles falaram em todo o tempo numa forma de subscrição, mas que de subscrição não tem nada, visto que não vamos pagar mais por isto. Ou seja, o valor que a gente já pagamos pelo serviço do iCloud vai se manter da mesma forma, e este iCloud Plus ou iCloud+, vai permitir que a nossa informação esteja toda encriptada, e assim vai dificultar o acesso à nossa caracterização, à nossa identificação. Vai permitir com que a gente possa apagar a nossa identidade de e-mail, vai permitir que a gente possa criar e-mails fictícios, vai permitir depois apagá-los a qualquer momento, e agora haverá um suporte a mais câmaras ao serviço do HomeKit Security Video, e tudo isso dentro do serviço do iCloud+, os preços que a gente sempre pagou. Ou seja, vai haver aqui com o iCloud+, uma forma, pegando naquele exemplo que eu estava a dar do VPN no Safari, de esconder a nossa informação
seja de e-mail, seja de IP, seja do que for, ou seja, criou-se aqui dois paralelos, tanto Safari como iCloud, trabalharem em conjunto e ambos poder salvaguardar a privacidade, poder esconder os nossos dados, esconder a nossa informação, de forma a gente poder navegar e poder trabalhar dentro dos nossos dispositivos com a máxima segurança, sem haver vazamento de dados ou podermos facultar dados sem a nossa permissão. Para mim, o maior destaque de todo este evento foi relacionado com a área da saúde. A gente bem sabe que a área da saúde dentro dos nossos dispositivos Apple tem um grande destaque e tem sido implementados cada vez mais funcionalidades, cada vez mais recursos para trabalharmos a nossa saúde, a nossa atividade física, o nosso sono, as nossas análises, os nossos registros dentro da área da saúde com maior eficácia, com cada vez mais informação, com cada vez mais detalhe, e temos visto que realmente tem sido muito trabalhada esta área da saúde, com a implementação de novas atividades físicas, onde foi criado aquele serviço de subscrição, o Fitness Plus, justamente para trabalhar cada vez mais na área da saúde. E aqui perdeu-se realmente um pouco de tempo e não foi tempo perdido, porque foram apresentadas algumas novidades que vai trazer muitos benefícios no nosso dia-a-dia. Pronto, o que a gente sabe é que muitas vezes é difícil a nós como pacientes encontrarmos uma forma de chegar aos nossos auxiliares de saúde, neste caso seja enfermeiros, seja aos nossos médicos ou ao nosso médico de família, de podermos chegar a eles da melhor maneira, com informação com maior detalhe, com melhor percepção da nossa parte, que muitas vezes são-nos passadas informações que a gente não percebe nada daquilo que está a ser falado, e a gente sabe dessa dificuldade. Então o que a Apple fez foi pegar em alguns auxiliares de saúde e perguntar a eles o que é que poderia ser melhorado nesta área da saúde, de forma a que houvesse uma melhor conversação, houvesse um melhor cruzamento de informação entre o paciente e os auxiliares de saúde, de forma a que essa comunicação fosse mais eficaz. Isto com o propósito, né, que os resultados sejam cada vez melhores nesta área em específica, que é a área da saúde. Então o que eles fizeram foi primeiro o foco na mobilidade, onde agora o próprio dispositivo vai conseguir perceber o nosso equilíbrio, ou seja, se a gente estamos a andar de uma forma correta, se ele vai detectar que a gente está a andar de uma forma incorreta e assim perceber que algo não está bem connosco, e assim vai conseguir notificar, a dizer assim: olha, alguma coisa não está bem contigo, não estás a andar da forma como costumavas andar, estás a andar de uma forma que vai ser propício à queda, e pode acontecer alguma coisa, então vai disparar uma notificação nesse sentido, vai-nos ser dados dicas de como melhorar então esse mesmo equilíbrio, e então se assim conseguimos percebermos se há um risco para quedas e se esse risco para quedas está a aumentar ou não, então vai-nos ser dado dicas, vai-nos ser dado exercícios para melhorarmos essa questão, e então mantermos o equilíbrio o máximo possível, e estarmos sob controle, sob vigilância, se não irá nos acontecer alguma coisa. O segundo está relacionado com as nossas análises de laboratório, ou seja, agora podemos colocar o nosso valor, por exemplo, de colesterol, e a própria aplicação vai fazer uma análise desses valores e vai explicar-nos se isso
é normal ou se está dentro do normal esses mesmos valores que registamos, e vai-nos dar dicas do que é que temos que fazer, se está a melhorar ou se está a piorar, e toda essa informação também vai ser cruzada com o nosso médico, de forma a podermos acompanhar em tempo real se os registros, né, se aquilo que a gente estamos a registar, se aqueles valores que a gente estamos a introduzir está dentro da normalidade, e o que é que tem que ser feito ou o que é que não tem que ser feito. Ou seja, isto vai ser brutal na perspectiva que antigamente um valor que a gente via numa análise, tínhamos de estar a pesquisar na internet o que é que era aquele valor e se aquilo era normal ou não. Agora vai ser a própria aplicação da saúde a fazer essa checagem, a dizer se aquilo está dentro do normal ou não, e a dar-nos dicas do que é que tem que ser feito ou o que é que não tem que ser feito, e cruzar toda essa informação com o nosso médico, de forma a corrigir alguma coisa se não estiver dentro daquilo que é esperado. Em termos de tendências, também podemos ver, em termos dos passos que damos a nível de glicémia, a nível de colesterol, ou seja, todos aqueles dados que a gente estamos habituados ao dia a dia, agora podemos acompanhar em tempo real todos esses dados. Claro que todas estas funcionalidades podem e devem ser partilhadas com o nosso médico, tal como ainda agora vos tinha dito. Ou seja, a ideia é registar a toda a hora toda e qualquer informação relacionada com essa informação e partilhar com o nosso médico, para então sermos aconselhados e sermos encaminhados a fazer aquilo que tem que ser feito dentro das indicações que nos são dadas. A parte boa disto aqui foi criada uma partilha de saúde, ou seja, vamos conseguir partilhar todos estes dados, para além com o nosso médico de família, vamos conseguir partilhar isto com membros da nossa família. Ou seja, podemos partilhar com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos avós, e a parte boa é, por exemplo, se um avô ou uma avó nossa partilhar essa informação connosco, isso aí vai permitir que, se por exemplo essa pessoa tiver um Apple Watch e que esteja a fazer um registro do batimento cardíaco e detectar que alguma coisa não está bem com esse batimento cardíaco, isso vai disparar um alerta a nós, a dizer assim: olha, este contacto tal está com um batimento irregular, deves contactá-lo para auxiliar da melhor maneira. Ou seja, isto aqui vai ser brutal. Quem tem pessoas idosas na nossa família que precisem de um acompanhamento a toda a hora, sem que a gente possa estar lá fisicamente, isto aqui vai ser brutal. Porque se for uma pessoa que sofra de problemas cardíacos, se for uma pessoa que, imaginemos, que tenha problemas com colesterol e, por exemplo, registra um valor errado, não é que tenha registado errado, mas registrou um valor que não é considerado normal face àquilo que devia de ser. Essas informações chegarem-nos a nós em tempo real e nós podermos entrar em contato com essa pessoa, a dizer assim: olha, eu recebi aqui uma notificação em relação a esta situação que não está bem, por isso deves contactar o médico, deves ir ao hospital, deves-te socorrer para tratares desta situação. Por isso, esta parte da partilha para mim foi o ponto-chave desta parte da saúde, porque no meu caso, infelizmente, eu tenho um histórico de pessoas da família que sofrem disso, nomeadamente colesterol e problemas cardíacos, etc, etc, e isto aqui vai ser um auxílio. Agora, claro que isto aqui só vai ser possível para pessoas que tenham iPhone, porque quem não tem iPhone não consegue partilhar este tipo de informação. Um sistema que também teve algumas novidades foi o WatchOS, ou seja, do Apple Watch. Como bem sabemos, é um dispositivo que cada vez mais tem trabalhado na área da saúde, com os registros a tempo real e a todo o tempo do nosso batimento cardíaco, etc, etc, com as nossas atividades e por aí fora.
sempre com o foco muito na saúde. E então houve aqui algumas melhorias e algumas novidades neste sentido. Ou seja, a aplicação Respirar melhorou bastante e vai ter aqui algumas indicações, algumas novidades que vai permitir agora captar agora emoções mais positivas e vai ajudar-nos a reduzir o nosso stress, ou seja, vai dar-nos dicas constantemente de como podermos mentalmente, através também da nossa respiração, podermos captar essas emoções positivas e baixar o nosso ritmo cardíaco, de forma a então reduzir o nosso stress, né, da nossa vida corrida do dia a dia. Ela agora vai também vai permitir agora conseguir acompanhar a frequência respiratória durante a noite, o que vai ser vital para detectar alguns distúrbios que possam acontecer durante a noite e assim podermos corrigir aquilo que não estiver bem e que não estiver a acontecer dentro da normalidade durante a noite. Em termos de exercícios, vai haver novos programas no Fitness, naquele serviço de subscrição do Fitness Plus, com mais especialistas a poder ajudar a atingir as nossas metas. Foram implementados, ou vão ser implementados, novos mostradores e com melhorias em algumas apps em específicas. Ou seja, a app Fotografias houve ali uma melhoria de forma a gente conseguir navegar dentro das fotografias da melhor maneira face àquilo que é apresentado atualmente, em que está assim meio bagunçado e que a gente não consegue perceber bem como é que está a disposição das fotografias. E agora vai ser permitido agora ver as nossas memórias, ver os nossos favoritos dentro da galeria das fotografias. Vai ser possível usar o Scribble, usar emojis dentro da conversação, ou seja, a gente até vai conseguir digitar ou escrever, entre aspas, na tela do Apple Watch, como se a gente estivesse a desenhar, e aquilo vai substituir aquilo que a gente tiver a escrever, a desenhar, traduzir em texto para então podermos enviar. É como se fosse uma forma de pegarmos no nosso Apple Watch e fosse uma ferramenta, entre aspas, de texto através do desenho. Foi um bocado ridículo essa situação, porque assim, fisicamente isto está limitado, né? Temos uma tela extremamente pequena, o nosso dedo também não é propriamente um dedo pequeno, em que ocupa se calhar quase metade do ecrã, quer dizer, ainda tentar escrever ali alguma coisa é um bocado ridículo. Mas de qualquer das maneiras, isto tem microfone, vai ser possível a gente clicar lá no microfone, falar, e aquilo depois é convertido em texto para então depois conseguirmos enviar essa mensagem aos nossos contactos. E isto foram sim as pequenas novidades, as pequenas melhorias que a nível do WatchOS, mas mais uma vez há coisas que ainda vão ser adicionadas ao longo das betas, mas a verdade é esta, para já não poderia haver grandes novidades a nível de software quando temos o hardware que temos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não podem ser implementados grandes recursos quando o hardware não acompanha o software. Ou seja, só é possível implementar novas funcionalidades e implementar novos recursos a nível de software se tivermos hardware para isso. Ou seja, fala-se muito que a próxima versão do Apple Watch possa acompanhar a questão de quem tem glicemia ou algo assim do género. É difícil a gente conseguir implementar esse recurso se não tiver um sensor próprio para isso. Ou seja, para serem implementados novos recursos, novas funcionalidades, o próprio hardware tem que acompanhar, e atualmente ainda não existe sensores para o potencial que este dispositivo, quer dizer, não existe sensores neste dispositivo do Apple Watch. Ou seja, não estão implementados sensores, nem não estão implementados a nível de hardware capacidades ainda para que o software possa se desenvolver nesse sentido. Para já era expectável que não houvesse assim grandes novidades neste sentido, justamente porque ainda não há hardware ainda capaz disso. Vamos ver se depois, em setembro ou outubro, quando os iPhones forem apresentados, que é quando normalmente também são apresentados os Apple Watch, se vai haver alguma novidade, por exemplo, no Apple Watch 7, o novo,
a nível de hardware para então o software se desenvolver nesse sentido. E para fechar, o grande destaque deste evento, onde se perdeu algum tempo a falar das novidades deste sistema operativo, foi o macOS, onde foi falado o novo nome, Monterey, ou Monterey, como lhe quero chamar, que é o que vem substituir o Big Sur do sistema operativo macOS. Aqui houve alguns destaques dentro deste sistema operativo, onde começámos, e este aqui foi o grande destaque que até a mim fez-me arrepiar, foi a implementação do controle universal. Ou seja, esta ferramenta vai permitir, ou seja, isto na teoria, porque na prática depois quero ver se isto vai funcionar mesmo conforme eles anunciaram. Esta ferramenta vai permitir imaginemos 3 dispositivos, por exemplo, um Mac, um iMac e um iPad, os 3 lado a lado, e com o trackpad, imaginemos, do Mac, ou com um rato, conseguirmos transacionar entre dispositivos em tempo real e o rato a passar entre os 3. E não é só a passagem do rato, podemos estar a passar informação, ou podemos estar a passar um ficheiro. Eu posso, por exemplo, eles deram ali o exemplo de pôr o iMac do lado esquerdo, o Mac no centro e o iPad do lado direito. E eles deram um exemplo de passar um ficheiro do iPad do lado direito, passar pelo Mac que está no centro e passar para o iMac do lado esquerdo para implementar um ficheiro dentro de uma ferramenta que eles estavam a usar. Ou seja, isto vai permitir tornar o ecossistema conforme a Apple sempre quis, que é em tempo real conseguirmos passar informações entre os dispositivos. O que acontecia muitas vezes era, por exemplo, a ferramenta do AirDrop, eu pegar no iPhone, querer mandar um ficheiro de áudio ou um ficheiro de texto e mandar via AirDrop, por exemplo, para o Mac, ou por exemplo para o outro iPhone. Isto aqui com esta ferramenta do controle universal vai para além daquilo que é o AirDrop, porque o AirDrop é uma ferramenta para fazer a passagem de uma informação de um para o outro usando uma ferramenta. Neste caso não, neste caso esta ferramenta em si, né, esta aplicação vai permitir que com um só comando eu consegui passar entre 2 ou 3 dispositivos em tempo real de uma forma instantânea. Só que lá está, foi o que eu vos disse, isto na teoria é tudo muito bonito, na prática não sei se isto vai funcionar assim tão bem conforme eles falaram. Prontos, este foi uma das ferramentas que deram como destaque. Outra ferramenta foi o AirPlay, que vai permitir, por exemplo, passar o conteúdo que a gente está a usar, por exemplo, no iPhone, passar por um iMac. Ou seja, a gente espelhar para o outro dispositivo aquilo que a gente está a aceder naquele momento. Outro grande destaque foi os atalhos, que era uma coisa que já se falava aos anos, quando os atalhos foram criados. Só conseguirmos aceder aos atalhos dentro do dispositivo do iPhone. Ou seja, eles agora vai ser possível criar atalhos e usar os atalhos dentro do sistema Mac. Ou seja, para quem não sabe o que é os atalhos, pesquise sobre os atalhos e a potencialidade que os atalhos possam fazer, ou aquilo que possam implementar dentro do nosso dia-a-dia. Um atalho, por exemplo, podemos criar um atalho para, imaginemos, desligar o Wi-Fi e ligar o Wi-Fi a uma determinada hora. Podemos, por exemplo, desligar o Wi-Fi ou ligar o Wi-Fi quando a gente chega a uma determinada localização. E a gente pode criar um atalho, imaginemos, para isso. Só que isto eu estou-vos a dar um pequeno exemplo da potencialidade de um atalho. Agora, imaginemos isto que já era usado no iPhone, poder usar no Mac para ferramentas específicas, para coisas muito específicas que a gente use no nosso dia-a-dia, seja para abrir um documento, seja para abrir uma nota, seja para, sei lá, converter uma fotografia em PDF. Isto é a potencialidade que os atalhos têm e que agora vão ser disponibilizados no Mac e assim podermos tirar o máximo rendimento possível, termos a maior produtividade possível e podermos poupar tempo nesse sentido. Outra coisa que foi repaginada foi o Safari. O Safari agora vai permitir
Houve agora uma reorganização a nível de interface no próprio Safari, com modificações de um lado para o outro a nível da parte do browser onde a gente escreve o site. A própria página do Safari vai se moldar à cor da página que estamos a aceder, ou seja, se a gente acede a uma página que tem uma cor verde, como eles deram lá o exemplo, o próprio Safari se transforma em verde, ou seja, fica com uma cor esverdeada para ir de encontro ao site que a gente estamos a navegar. Foram reorganizadas as categorias dos nossos favoritos para o lado esquerdo para ficar ali mais minimalista, mais compacto, ou seja, houve toda a reorganização e uma nova repaginação do Safari para tirarmos maior partido da tela e a nível de interface, ou seja, a nível visual aos nossos olhos, aquilo ser mais apelativo à nossa navegação. Também foram implementados a questão das extensões, que era uma grande limitação durante anos do sistema, ou seja, houve muita gente que não usava ou deixou de usar o Safari por causa das extensões, ou seja, há um foco agora maior nas extensões, mas isso lá está, também tem a ver com as empresas trabalharem nesse sentido e disponibilizarem essas extensões dentro do serviço do Safari, para então ele acompanhar aquilo que já existe para aquilo que já existe na concorrência. A nível de programadores, há novas APIs disponíveis para o SharePlay, isolamento de som, o modo de retrato, entre outros, pano para mangas para aquilo que há para desenvolvedores. De forma a facilitar o trabalho, o Object Capture, que é aquilo que eles chamam, visa ajudar a criação de modelos 3D a partir de múltiplas fotos 2D. Houve agora um trabalhar no xCloud, para a nível dos programadores poderem trabalhar em nuvem e desenvolver toda a criatividade em nuvem para que haja sincronização em simultâneo entre as plataformas, entre os dispositivos. E para já, estes foram os grandes destaques do Mac. Em balanço geral, daquilo que eu posso falar a nível de tudo que foi falado nos sistemas operativos, das novidades. Houve coisas muito interessantes que foram anunciadas, mas eu comecei com grande empolgação a ver este evento, mas à medida que o tempo foi passando eu também fui perdendo um bocado o gás, porque realmente houve muita coisa que eu achei que ficou aquém da potencialidade que cada sistema operativo que tem, seja ele iOS, seja ele macOS, seja ele watchOS, seja o iPadOS, ou seja, havia muitas potencialidades, houve muita coisa que ficou aquém, mas ainda assim quero acreditar que aquilo que for sendo lançado ao longo destes próximos meses, ao longo destas próximas semanas, através das betas, que ainda possa ser implementado ainda mais coisas que efetivamente tornem estes sistemas operativos cada vez mais robustos. Para já, daquilo que foi anunciado, foi aquilo que eu vos disse. Da minha parte, na minha opinião, houve ali muita coisa que ficou aquém do que aquilo que efetivamente poderia ser. Vamos ficar a aguardar se nos próximos meses, nas próximas semanas, através das betas, se efetivamente vai vir mais novidades. Vai haver canais de YouTube para isso, vai haver o site da própria Apple, que à medida que as coisas forem anunciadas, ela própria vai colocar essas informações lá para a gente acompanhar a toda a hora o que é que está a ser implementado. Mas ficou aquela sensação 50-50, ou seja, 50-50. Por um lado, animado com algumas coisas que foram apresentadas, mas por outro, decepcionado com coisas que poderiam ter sido implementadas e que não foram, e nomeadamente, por exemplo, no iPadOS, que foi a constatação daquilo que já toda a gente esperava. iPadOS será sempre iPadOS. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado.
Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.